Olá, meu irmão, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe você nesta madrugada, nesta noite. Eu gostaria de deixar uma palavra do Senhor para a sua vida, para que você possa meditar nela e entender o que o Senhor tem para nós, amém. A palavra do Senhor se encontra, irmãos, no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 a seguir. Eu vou ler um trecho meio comprido para que os irmãos possam entender a história, entender a palavra que o Senhor colocou em meu coração, no qual eu estava orando, e que ela sirva de edificação para a sua vida. E tudo é para a honra e glória de Deus, amém? Irmãos, a palavra diz assim, Deuteronômio 8:1: Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos. Versículo 3: Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, mas ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor, tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos no deserto, as roupas de vocês não envelheceram, seus pés não incharam. Portanto, saibam em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos caminhos e o temam. Versículo 9: Terra em que vocês não terão escassez e em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são de ferro e cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. Versículo 10. E louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Amém, meu querido amado. Essa é a palavra do Senhor, então, para esta noite. O povo de Israel, fez aquela travessia do deserto, passaram por tantas provas naquele deserto, tantas coisas, o qual o próprio Senhor permitiu que acontecesse, Por quê? Porque o povo não era obediente, porque imagina, Deus tinha tirado eles da escravidão do Egito, botou eles para atravessar aquele deserto, uma travessia que seria em poucos dias, se transformou em anos. Porque o povo, enquanto ele seguia os caminhos do Senhor, enquanto eles eram obedientes à palavra, aos mandamentos de Deus, através do profeta, que era Moisés, que era líder do grupo, do povo, o Senhor ia conduzindo eles no deserto e os dias iam passando. Porém, quando eles pecavam, quando eles desobedeciam, quando eles murmuravam, o Senhor fazia que eles voltassem de novo desde o início, para ver se eles conseguiam botar na cabeça e se arrepender e ver o que eles estavam fazendo, irmãos. E assim é a nossa vida. O Senhor nos prova, nos testa, para ver até onde a gente vai. Qual é o tamanho da nossa fé em Deus? Qual é o tamanho da nossa fé em Cristo Jesus? Você já pensou nisso? Qual é o tamanho da sua fé em Deus? Você está sendo obediente à palavra do Senhor? Você está cumprindo com os mandamentos de Deus? O Senhor, Ele diz logo à frente que Ele fez o povo passar fome, mas proveu o alimento para o povo ver que Ele é Deus, que Ele tem um poder e autoridade, que com uma palavra Ele manda, Ele desmanda, Ele faz, Ele deixa de fazer, é conforme a vontade dEle. Se a gente estiver na vontade dEle, a gente fizer a coisa certa, o Senhor vai prover, Ele vai nos guiar sempre. Não é o desejo do coração de Deus, eu tenho certeza disso. Não é o desejo do coração do Senhor que a gente ande em pecado, em enfermidade, em provação, em provas, em problemas, que a gente esteja atravessando o deserto na nossa vida.
Às vezes é necessário, como o povo de Israel, era necessário passar por aquele deserto, para que o Senhor visse, né, e conhecesse o coração de cada um que ali estava, e ver verdadeiramente quem estava servindo Ele. Às vezes na nossa vida é necessário. A gente passa por uma provação, um deserto muito grande. Pode ser um luto, né, a perda do ente querido. Pode ser no nosso trabalho, na demissão, lá um colega de trabalho, eu não estou me dando bem com o meu patrão. Pode ser na própria igreja, na sua família, onde for. Às vezes Deus provém em nossa vida, provê algo para que a gente possa meditar, para a gente possa se autoavaliar. Que a gente pare e fique pensando, nossa, o que eu estou fazendo? Será que esse é o caminho certo? Será que foi isso que Deus me ordenou? Aleluia. E o Senhor fala, assim como Jesus falou em Mateus capítulo 4, quando Satanás queria convencer Jesus a desistir da missão que ele veio para cumprir e oferecer o reino para Jesus, um reino falso, né? Porque o único reino que a gente pode herdar é o reino dos céus, irmãos, que Deus tem nos dado por herança, por amor, através de Jesus Cristo. E lá o Senhor negou o que Satanás oferecia. E disse também o mesmo versículo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Às vezes não adianta a gente procurar alimento para nós mesmos. A gente procura um alimento carnal. A gente procura saciar aqui a nossa vontade do corpo e acaba esquecendo a vontade de Deus, a vontade espiritual, algo que o Senhor tem para nós. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, para ter uma comunhão com Deus, a gente tem que alimentar o nosso espírito, agir com o espírito. Jesus, quando foi para o deserto, ele foi levado em espírito, né? Pelo Espírito, irmãos. Então, por isso que a palavra diz que a gente deve seguir toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a boca de Deus hoje, irmãos, é essa aqui, ó. É a Bíblia Sagrada. Essa é a boca de Deus, essa é a palavra de Deus revelada. Já está revelada aqui, ó. Já tem revelado a criação do mundo, a criação do homem, a criação do Filho unigênito, pelo perdão e expiação dos nossos pecados, a história, a nossa história, a história de Jesus e a história da salvação. Se encontra aqui dentro, irmãos. Não vai achar em outro lugar. Por isso que o Senhor enfatiza. É pela palavra que sai da boca dele. É os ensinamentos, é tudo que Deus nos mostrar, nos direcionar. Este é o caminho e não tem outro, irmãos. E lá depois o Senhor diz para que o povo viesse a se conscientizar, se eles obedecessem. O Senhor tinha uma terra preparada para eles, do outro lado, depois do deserto, do outro lado do Rio Jordão, uma terra que emana leite e mel, uma terra farta, que nunca mais vai ter escassez, que tudo que eles plantar, eles vão colher com sucesso, será uma produção limpa, maravilhosa, terão alimento para saciar sua fome. E assim diz o Senhor hoje em dia: confie em mim, me siga, seja fiel em mim, que um dia eu vou te levar para um lugar, o paraíso, aleluias, lá na glória do Pai. Um lugar também que será fértil, um lugar onde não terá tristeza, não tem mais dor, nem violência, não terá todas essas coisas que a gente vê no mundo hoje em dia, tanta tragédia, tanto problema. Lá não vai ter nada disso, irmãos. Mas hoje em dia o povo continua murmurando. As pessoas, os cristãos, muitas pessoas estão agindo de forma totalmente errada e continuam fazendo o que o povo fazia lá no Egito. E nessa terra santa entrou só Josué e Caleb. Foram os únicos dois daquele povo que estava no deserto que confiaram e que entraram na terra sagrada. Vocês conseguem imaginar? De milhões de pessoas que estavam lá, só dois entraram. Só dois manteram a sua fé.
Só 2 acreditaram até o fim e foram retos nos caminhos dos mandamentos do Senhor. Mas hoje o Senhor está te dando a oportunidade de estar no caminho dele, de obedecer a ele. Basta você querer, irmãos. O convite é para todos. Jesus Cristo morreu na cruz para todos, todos nós, porque todos nós somos pecadores. E não adianta você achar que você é uma pessoa boa, que você não faz quase nada errado, porque sempre tem algo que a gente peca. Ninguém é perfeito. Não adianta achar que só pelas suas obras, suas boas obras, você vai herdar essa terra. Negativo. Você tem que reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Fazer a obra faz parte da fé, mas a salvação é pela graça e pela fé mediante a Jesus Cristo. Você tem que crer, acreditar nesse amor, nessa graça, nessa herança que Deus nos deu. Por amor, irmãos, por amor. A Bíblia, a palavra do Senhor, todos os seus mandamentos, tudo que o Senhor nos ensinou, se resume em 2. Primeiro mandamento: amar o Senhor, seu Deus, acima de tudo. Primeiramente, o reino dos céus. E o segundo mandamento, João, se eu não me engano, é 13:34 ou 13:33, que diz, Jesus fala, e lhes deixarei um novo mandamento, que ame o seu próximo. Amar teu próximo como a ti mesmo, irmãos. Pensa bem nisso. Pensa bem nisso, irmãos. Não faça como o povo de Israel. Deus proveu pão, fartura. Eles estavam necessitados, estavam com sede. Deus fez sair água da rocha. E mesmo assim o povo murmurava. O povo achava ruim. O povo desistia. O povo fazia idolatria. Faziam escultura de imagem. Faziam estátuas para adorar, de ouro, de prata, de madeira, de pedra, seja o que for. Porque estavam descontentes daquele deserto que estavam passando. Eles podiam estar bem, Deus podia estar dando tudo para eles ali, saciando a fome, a sede deles, tanto a sede carnal como a espiritual, mas bastava acontecer qualquer coisinha de errado, qualquer provação, que eles já desistiam, deixavam Deus de lado, né, irmãos? Iam adorar estátuas, imagens, bezerro de ouro, e Deus se irou com isso. Por isso que eles ficaram aquele tempo todo no deserto e não progredindo. Talvez a tua vida hoje não está progredindo. Talvez você não está conseguindo avançar. Talvez você tenha tantos sonhos, projetos, toda coisa que você quer fazer na tua vida, irmão, e você não está conseguindo. Pare e olhe. Será que você está fazendo a vontade de Deus? Você orou? Você pediu para Deus se é o caminho certo? Se o que você está fazendo é certo? Antes de fazer, você pediu uma luz para Deus, para que te mostrasse, te ensinasse? Talvez seja por isso. Talvez hoje em dia a gente esteja andando como o povo de Israel. Quando está tudo bem, a gente grita de alegria. Mas quando vem a primeira prova, a gente murmura, a gente grita de ódio, de rancor, de tristeza, a gente sofre de desânimo. Mas e aí? Afinal, a gente quer ou não quer herdar o reino dos céus? A gente quer ou não quer herdar essa terra santa, sagrada? Aleluias! Cabe cada um de nós fazer a nossa parte e acreditar na palavra do Senhor. Amém? Então foi essa a palavra que o Senhor deixou no meu coração. Que Deus possa abençoar muito você, a sua vida, o seu final de semana. Leia a Bíblia, irmão. Mesmo que você não goste de ler, mesmo que você não acredite, a gente nunca pode acreditar em algo se a gente não experimentar. É como a gente falar que não gosta de uma comida sem nunca ter comido nada, nunca ter experimentado. Experimente a palavra de Deus. Irmãos, eu digo com toda a convicção do mundo, não é porque hoje eu sou crente. Mesmo que o que está aqui fosse fictício, tá? Mesmo que tudo que está aqui dentro
fosse inspiração somente do homem, como muitos dizem, e não acreditam. Mesmo que isso aqui, quando eu morrer, se não se cumprisse, a minha vida vai valer a pena. Eu tenho certeza que a minha vida valeu a pena seguindo ao Senhor, através da sua palavra. Porque ser crente, ser cristão, acreditar na palavra de Deus, é ter uma vida plena, da graça, do amor, da misericórdia do Senhor. E só quem sabe, só quem já sentiu esse amor, é que pode provar, pode falar. O Senhor está te chamando hoje. Não deixe de querer buscar o Senhor, de provar esse amor. Amém? Fique com Deus, na graça do Senhor. Que Deus te abençoe.